Olá pessoal, então estamos nós aqui para a nossa aula de número 3. Relembrando que na aula 1 nós vimos todos os aspectos fisiológicos relacionados ao equilíbrio ácido básico, entendemos um pouco de como o organismo faz a regulação, a sintonia fina dessa quantidade de hidrogênio no sangue e como os mecanismos ventilatórios são fundamentais na compreensão deste processo de equilíbrio ácido básico. Na nossa segunda aula, nós entramos na apresentação clínica em como diagnosticar esse nosso paciente para que a gente possa, sim, ter uma abordagem efetiva na terapêutica. E agora eu vou trazer para vocês a cereja do bolo. Vou trazer para vocês como nós vamos abordar do ponto de vista terapêutico, como nós vamos tratar essas efusões torácicas e como nós trataremos o pneumotórax, beleza? Então, antes disso, é importante a gente dizer que nós, cirurgiões, não tratamos imagem radiográfica, não tratamos o prontuário, a gente trata de um paciente como um todo. Esse paciente que ventila mal, ele precisa ter suporte de oxigênio, talvez ele já esteja com uma intubação orotraqueal, ele precisa estar recebendo volume intravenoso para que a gente possa ter a correção dos desequilíbrios hídricos e eletrolíticos também, mas vamos nos direcionar agora para o procedimento terapêutico para a drenagem desse tórax. O primeiro procedimento, e talvez o mais importante, e para a nossa felicidade, o mais simples, é a toracocentese. É a punção de tórax que a gente vai fazer para retirar ar e possíveis efusões. Em medicina veterinária, a gente tem que lembrar que esse paciente que vai ser submetido à toracocentese, ele não tem uma imagem prévia. Lembra que eu falei para vocês, na aula de diagnóstico, que esse paciente não vai para o raio-x, porque no raio-x com dispneia, ele morre. No momento que você posiciona ele para fazer a imagem radiográfica, ele descompensa a função respiratória. Ele está compensado porque ele assumiu uma posição ortopneica. Então, esse paciente vai receber uma toracocentese na mesa de emergência. Eu gostaria de lembrar a vocês que quando a gente for fazer a toracocentese, a gente tem que atentar para alguns fatores fundamentais. Esse paciente já tem que estar recebendo um suporte nasal de oxigênio. 2. Nós realizaremos a toracocentese da maneira, no posicionamento que ele estiver na mesa. Eu não vou manipular o meu paciente. Se ele estiver em decúbito external, é em decúbito external que eu vou fazer essa toracocentese. O tamanho do scalp ou do catéter que eu vou utilizar para realizar a toracocentese tem muita relação com o tipo de conteúdo que eu vou esperar encontrar no espaço pleural. Se eu estou diante de um felino que não sofreu trauma, tem dispneia e tem efusão, eu já vou pensar num piotórax. Esses pacientes podem ter PIF, FeLV. Eu estou sempre pensando, associando as informações clínicas que eu tenho. Se eu faço uma toracocentese com um catéter de 24 frentes, pequenininho, fininho, e ele tem um conteúdo, por exemplo, como quilotórax, que é um conteúdo gorduroso, eu não vou conseguir aspirar. Então, a gente tem que ter esse discernimento, sabendo que em medicina veterinária nós vamos para as toracocenteses de scalp catéter de 24 a 14, às vezes, dependendo do tamanho do cão. Beleza? Então, vamos lá. Todas as vezes que eu for realizar uma toracocentese, eu realizo na mesa de emergência na posição que o paciente está. 2, eu vou utilizar um catéter ou um scalp que seja compatível com a efusão ou o conteúdo que eu espero encontrar. Para ar, pneumotórax, eu posso me utilizar de um scalp 19 ou de um catéter número 20. Se eu pretendo drenar um quilotórax, talvez eu tenha que utilizar um catéter 14, um catéter 16. Tudo bem? Até aqui, todo mundo junto? Então, vamos lá. Estou com o meu paciente dispneico, taquipneico, é expiratório,
ausculta compatível com pneumotórax, eu vou para toracocentese. Toracocentese é a introdução de um catéter ou de um scalp através dos músculos intercostais, no intuito de remover do espaço pleural aquele conteúdo que está gerando a dificuldade da expansão do parênquima pulmonar, ok? Isto é a toracocentese. Depois de toracocentese, nós falaremos sobre a colocação do tubo torácico, do dreno torácico. Chicão, é necessário eu anestesiar o meu paciente para a realização da toracocentese? Não. O paciente dispneico, ele estará receptivo a uma punção torácica sem anestesia. E mais, os anestésicos gerais, sejam eles inalatórios ou total intravenosos, estão contraindicados no paciente que tem dispneia. O que quer dizer isso, Chicão? Que se você fizer, meu filho, vai matar o paciente. Não pode anestesiar o paciente. O paciente vai fazer, no máximo, nos casos de tubo, uma anestesia local, no máximo. A toracocentese, ela é feita sem anestesia, ok? Segunda pergunta, Chicão. Qual lado, direito ou esquerdo, eu faço a toracocentese? Agora entra uma particularidade da medicina veterinária diferente da medicina humana. Nos seres humanos, o mediastino, a separação do tórax, ela é firme, resistente e divide o tórax em dois hemitórax. O hemitórax esquerdo e o hemitórax direito. Com o coração, esôfago, artéria aorta, veia cava no seu mediastino. Então, um paciente humano que tem um pneumotórax de um lado só terá comprometimento do lado contralateral se esse pneumotórax crescer ao ponto de ser um pneumotórax hipertensivo, comprimindo as vísceras no hemitórax contralateral. Na medicina veterinária, o cão e o gato têm uma separação mediastinal fina, permeável a líquidos, permeável ao ar. O que quer dizer isso? Que, na grande maioria das vezes, a drenagem de um hemitórax é suficiente para descomprimir o outro lado, o lado contralateral. Chicão, quais seriam as exceções? Quando um paciente tem piotórax, quilotórax ou alguma efusão inflamatória muito importante, este processo inflamatório crônico pode espessar o mediastino, fazendo com que esse mediastino deixe de permitir a comunicação dos dois hemitórax. Aí seria importante a drenagem bilateral. Compreendido? Talvez esse seja um dos pontos a se compreender de maior importância. É o pulo do gato, entender que eu drenando um lado, eu estou tratando o outro, desde que o conteúdo que preenche a cavidade pleural não seja um conteúdo muito espesso ou a reação inflamatória crônica já tenha deixado o mediastino de forma mais espessa. Pronto, Chicão, entendi já. Entendi que eu preciso fazer a toracocentese com o paciente na posição que ele chegou, sem mandar para o raio-x, apenas com o meu diagnóstico clínico, e eu posso drenar o lado que me for mais fácil. Ok. Qual material que eu vou precisar para fazer essa toracocentese? A toracocentese estará na nossa quarta aula, que é a demonstração prática desses procedimentos. Mas faz uma lista aí. Você precisa de uma seringa grande de 20 ou de 60 ml, você precisa de um extensor com torneira de 3 vias ou um scalp que já tem o seu próprio extensor. Porque o procedimento visa retirar o conteúdo que está na cavidade pleural sem que permita a reentrada de ar no tórax.
Tudo bem? Então, para a toracocentese, escalpel catéter, extensor, torneira de 3 vias e seringa grande. É isso que nós vamos usar para drenar o tórax. Alguns pontos, no momento que a gente for fazer a introdução da agulha ou do catéter, tem que ser observados. Eu fiz um desenho aqui que representa sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º espaço intercostal. Esses pontinhos marcados com um X azul, no sexto, no sétimo e no oitavo espaço intercostal, são os pontos preferenciais a se fazer a nossa toracocentese. Vocês vão ver isso na nossa aula prática. Por que que os pontos estão sempre na face dorsal da costela? Porque na face ventral da costela nós temos os plexos artério-venosos respectivos a cada costela. Então eu vou ter, para que eu não cause uma hemorragia intercostal, para que eu não cause uma lesão nervosa de algum nervo intercostal, eu vou fazer a minha punção sempre mais próximo possível à face dorsal de cada costela. O procedimento, então, eu começo a introduzir a minha agulha e o meu catéter apenas na musculatura. Quando eu adentrei com a minha agulha ou o meu catéter o suficiente para estar no músculo intercostal, eu já vou lá na minha seringa e vou criar um pouco de pressão negativa. Por quê? Porque conforme eu for introduzindo a agulha ou o catéter, a hora que a agulha ou o catéter entrar no espaço pleural, como já tem uma pressão negativa na seringa, esse líquido, esse ar será aspirado e eu vou ter a confirmação de que minha agulha, ou o meu catéter, ou o meu scalp estarão no espaço pleural. No momento em que eu adentro a cavidade pleural, que eu percebi que começou a aspiração do conteúdo, eu já vou direcionar o bisel da agulha para a face parietal, para que essa agulha não fique com a possibilidade de lesionar parênquima pulmonar ou qualquer estrutura intratorácica. Beleza? Então o procedimento de toracocentese sempre será realizado antes de qualquer avaliação radiográfica. Eu sempre faço primeiro a toracocentese, lembrando que todo o conteúdo aspirado eu vou distribuir em tubos de análise, alguns com EDTA e outros sem EDTA, para análise do líquido cavitário, contagem de células, contagem de proteína e assim por diante, para eu poder diferenciar um hemotórax, de um piotórax, de um quilotórax e assim por diante. Vamos recapitular então? Toracocentese. 1. Na posição que o paciente está. No hemitórax que te for mais fácil. 3. Sem anestesia. Com tricotomia, se for rápido, se o paciente não estiver morrendo. 4. Sexto, sétimo, oitavo espaço intercostal, da junção costocondral até o meio do tórax, no que a gente chama de cúpula do gradil costal, o alto da cúpula do gradil costal. Vou utilizar de catéter 24 para um cão muito pequeno, até um catéter 14 para um cão maior. Posso utilizar scalp de 19 a 25, dependendo da consistência da efusão ou se é só ar. Todo o conteúdo retirado, sangue, líquido, serão encaminhados em 2 tubos, um tubo seco e um com EDTA, para o laboratório para contagem celular, proteína, para poder diferenciar transudato modificado, quilotórax e piotórax. Tudo bem? Então esse é o procedimento de toracocentese. Quantas toracocenteses eu faço antes de colocar um tubo torácico? Eu faço a toracocentese, melhoro a qualidade do meu paciente, a qualidade ventilatória do meu paciente e vou para o exame de imagem. Aí sim eu faço um raio-x. Com o raio-x na mão, principalmente em posição vento dorsal, eu vou fazer opção por continuar os procedimentos de toracocentese ou a instalação de um tubo torácico. Se eu tenho um pneumotórax controlado, se eu não tenho uma efusão torácica muito importante, eu tenho só aquele pneumotórax inicial,
eu vou garantir que esse paciente fique em condições de ventilar normalmente, só realizando toracocentese. Se porventura eu vejo que eu tenho na imagem radiográfica uma área muito grande de efusão, ou se o meu resultado laboratorial me mostra um piotórax, um quilotórax, eu vou partir para a instalação de um tubo torácico. Beleza? Vamos falar agora sobre a instalação do tubo torácico, do dreno torácico. Então, o tubo torácico será instalado de forma asséptica. Para quê? Para que esse tubo não seja ele a fonte de contaminação da minha cavidade pleural. A gente tem no mercado diversos materiais de tubos torácicos, siliconados, de borracha. Os tubos siliconados têm a tendência a ter menor capacidade de irritação da pleura. Então a gente vai sempre fazer opção, a gente vai sempre dar preferência aos tubos siliconados. Em medicina veterinária, cães e gatos, a gente vai optar por tubos que vão de 12 Frenches até 24 Frenches. Por que é tão importante a gente entender a instalação do dreno torácico? Porque o dreno torácico, se mal manejado, ele pode ter consequências catastróficas para o nosso paciente. Então, o que eu quero dizer é que se você puder manejar um tórax apenas com toracocentese, é melhor do que você correr o risco da instalação de um dreno torácico. O dreno torácico mal manejado pode trazer consequências importantes. Como assim, Chicão? Você imagina um dreno torácico que comunica a cavidade pleural com o meio externo, se o cachorro ficar sem colar elisabetano e mastigar o dreno. Você está promovendo um pneumotórax, você está permitindo que entre saliva, conteúdo dentro do tórax, que são elementos extremamente contaminados. Então o manejo do dreno torácico ele é importantíssimo. Mas, se guardados os devidos cuidados, com colar elisabetano, manejo do dreno e instalação asséptica, é uma ferramenta importantíssima no manejo da cavidade pleural. Como é que nós vamos fazer a instalação desse dreno, então? Esse dreno será instalado começando a sua perfuração na pele no 10º ou no 11º espaço intercostal. E eu quero que vocês se recordem que eu não quero que a entrada do dreno na pele coincida com a entrada do tórax do dreno. Então, nós vamos, antes de qualquer coisa, fazer um caminho, um túnel do dreno pelo subcutâneo, como demonstrado na aula prática. E depois do dreno ter percorrido esse túnel, aí sim a gente faz a introdução no tórax, que pode ser a partir do 19º, 8º até o 7º espaço intercostal. É importante que esse dreno, olhem nessa imagem aqui, ele entre e caminhe ventralmente próximo ao externo o mais cranial possível. Para quê? Para que você possa fazer a drenagem, a retirada de todo o conteúdo que está se acumulando no tórax. Tudo bem? Então eu adentrei a pele, caminho ventralmente ou ventrodorsalmente, tanto faz, e depois de eu caminhar subcutaneamente, dorsalmente ou ventralmente, eu adentro o músculo intercostal e vou deixar o dreno disposto de forma mais naturalmente possível, próximo ao externo, para que ele seja efetivo na retirada das coleções líquidas do pneumotórax e assim por diante. O dreno, a extremidade externa tem que ficar o tempo inteiro ocluída. E aí nós temos vários sistemas externos de drenagem contínua, de drenagem momentânea, Portovac, sistema de coluna de água, aí tem vários sistemas, você pode utilizar o que te for mais
agradável e acessível. Hoje um dreno de drenagem contínua Portovac custa muito barato em qualquer loja de material cirúrgico. Ele funciona como uma sanfona, você estabelece uma pressão negativa para que não volte ar para dentro do tórax e ele vai fazendo a sucção contínua conforme o líquido vai se acumulando e ele mesmo coleta esse líquido. Todo líquido retirado vai para análise, passa por cultura, pelo menos uma amostra diária, você manda para análise do líquido, cultura e antibiograma e mede o volume. Chicão, a pergunta que não quer calar. Quando eu tiro o dreno? A gente tem que lembrar que o dreno é um corpo estranho. Em contato com a pleura, estimula as células mesoteliais a produzir líquido. Qual o volume de líquido normal será produzido ante a presença de um dreno? 2 a 2,2 ml por quilo a cada 24 horas. Está aparecendo aqui embaixo para vocês aqui, ó. 2,2 ml por quilo de peso vivo a cada 24 horas. Quando você tem um volume de líquido saindo, sero sanguinolento, né? Porque essa é a característica do líquido pleural inflamatório. Nessa proporção de 2,2 ml por quilo em 24 horas, você tem que pensar em retirar o seu dreno. Por quê? Porque aquele líquido que está lá dentro é resultado da presença do seu dreno. No momento em que você tira esse dreno, você vai seccionar a ponta do dreno e vai encaminhar de forma asséptica para cultura e antibiograma. Para quê? Para saber se nesse período que o dreno ficou dentro do tórax, você não tem o crescimento bacteriano de nenhuma bactéria importante. Regra fundamental, tirou o dreno, encaminha o dreno para cultura e antibiograma. Beleza? Como é que funciona a reparação da pleura, a cicatrização da pleura? A pleura, ela possui características mesoteliais. Ela se repara de forma rápida, mas existe a possibilidade da formação de algumas áreas de pleurodese. A pleurodese, que é a aderência das pleuras viscerais e parietais, ela é muito mais importante na espécie humana, porque se a gente for lembrar, os cães e os gatos têm separações lobulares nos pulmões, o que facilita a vida do cão quando dá perda de uma área de flexibilidade pleural. Pleura visceral aderida em pleura parietal dificultará a expansão desse pulmão. Beleza? Pessoal, eu queria encerrar esse nosso módulo, esse nosso estudo sobre tórax do cão e gato, deixando um profundo agradecimento a você que se dispôs, né, a assistir essas aulas e que dará um passo no caminho de se aperfeiçoar, de se melhorar profissionalmente. Nós, como médicos veterinários, hoje sofremos uma grande pressão da sociedade por um serviço de excelência e temos obrigatoriamente que estar envolvidos num processo de educação continuada. Eu sou super acessível a vocês, deixem as mensagens aqui na nossa página, mandem e-mail, tirem dúvidas e eu vou estar sempre à disposição de vocês. Um super abraço do Chicão aí.